O vento gelado cortava as sombras do deserto como uma lâmina invisível, espalhando um silêncio profundo que parecia engolir tudo ao redor. A luz fraca das estrelas tremulava tênue, mal iluminando a imensidão de areia que se estendia até onde a vista não alcançava. Ali, naquela vastidão silenciosa e inóspita, um homem velho, com o rosto marcado pelas marcas do tempo e da fei, erguia os olhos cansados para o céu noturno. Suas mãos, enrugadas e calejadas, tremiam levemente, não apenas pelo frio, mas pelo peso das dúvidas que se aglomeravam em seu íntimo. Até onde pode nos levar a confiança, quando o mundo inteiro parece conspirar contra nós? Quando a voz de Deus se cala e o silêncio que resta parece um vazio inquietante. Ele murmurava para a noite, em perguntas que ressoavam na alma daquele homem. Ele era um profeta, um carregador não só de palavras, mas do fardo da esperança de todo um povo. Você já se perguntou se há momentos em que o silêncio de Deus não é ausência, mas um teste? Um convite para sermos mais que espectadores para aprender a ouvir o que não se pronuncia. E se é o tempo da fé que se revela na paciência, mesmo quando o coração clama por sinais. Se sua alma se deixa tocar por essas inquietações, siga comigo nessa narrativa. Num tempo em que reis erguem impérios com mãos pesadas, homens de fé travam batalhas profundas dentro de si e contra as forças que ameaçam sua crença e sua integridade. Era um tempo turbulento, onde a terra prometida era tomada por dúvidas. O coração do povo se via dividido entre o clamor pelos falsos deuses e a esperança na aliança eterna. Nesse cenário, surge Elias, um velho profeta cujas vestes gastas falam de longas jornadas. Seu olhar ainda trazia a chama intensa do fogo divino. Elias caminhava pelas terras de Israel com passos lentos, mas determinados. Seu rosto, marcado por cicatrizes da alma, mostrava as tempestades internas daquele homem que buscava ouvir a voz do Senhor, uma voz que antes parecia clara, mas que agora se tornava um mistério. A beleza austera do deserto se confundia com a avidez da alma de Elias. Ele não percorria apenas um caminho físico, mas uma busca que ultrapassava o espaço e o tempo. Caminhava em direção ao Monte Horebe, um lugar sagrado onde, segundo as tradições, o contato com o divino poderia se manifestar de forma poderosa e definitiva. O sol lançava sua luz morna sobre pedras e areias naquela manhã. Mesmo assim, Elias sentia seu mundo desmoronar. A perseguição implacável da rainha Jezabel ameaçava engolir tudo em que ele acreditava. Seu espírito estava exausto, esmagado pelo medo e pela solidão. A própria fé parecia pender num fio delicado, enquanto os ídolos se multiplicavam no coração incerto do povo. O velho profeta escutava o eco das vozes ao seu redor, que o chamavam a desistir, a ceder ao desespero, a negar a missão que havia recebido. Mas, ao subir o cume do Monte Horebe, Elias não buscava espetáculo ou demonstrações de poder. Ele não queria trovões estrondosos, nem um fogo devastador que consumisse tudo. Ansiava apenas por uma presença, algo sutil, um sussurro de esperança, ou ao menos um sinal de que sua luta não fora em vão. Esse desejo simples e profundo o impulsionava. Então, enquanto a tarde virava crepúsculo, o céu se abriu para uma tempestade brutal. Ventos poderosos açoitaram a terra, trovões rasgavam os céus com um rugido ensurdecedor, como se anunciassem o juízo final. A areia chicoteava as roupas gastas de Elias, enchendo seus olhos de lágrimas naturais e espirituais. Ele buscou abrigo numa caverna escura, segurando firme as rochas ásperas, esperando que a fúria da tempestade fosse o portão para a revelação que seu coração ansioso buscava. Talvez naquele estrondo pudesse ouvir a voz que até então se ocultava. Mas o barulho brutal não veio acompanhado de palavra alguma. Depois da tempestade, tremores violentos estremeceram o solo, como se a terra estivesse sendo rasgada em pedaços. O chão sob os pés de Elias tremeu e se abriu, proclamando a força avassaladora da criação. Sua respiração ofegante foi engolida pelo som do terremoto. Aquela cena simbolizava a ira e a presença inescapável do divino. Então veio o fogo, uma chama intensa e voraz que consumiu as rochas ao redor da caverna. O fogo dançou, destruiu e iluminou o espaço, mas nem mesmo nessa demonstração poderosa se ouviu uma voz, um sussurro que chamasse seu nome. Elias permaneceu na caverna, seu olhar perscrutava a escuridão, seu coração sentia algo diferente. O que parecia ausência era, na verdade, um silêncio estranho, quase palpável. O velho profeta percebeu que aquele não era momento para sons estrondosos, nem para manifestações grandiosas. Era um instante sagrado, de pausa e expectativa. Então tudo mudou. Depois de toda a fúria de ventos, terremotos e fogo, veio a calma. A tempestade se afastou e no lugar do barulho surgiu uma brisa suave, quase imperceptível. Uma brisa que mal movimentava as folhas ao redor da caverna, passando silenciosamente, tocando a pele de Elias como um delicado sussurro. O velho profeta saiu da caverna, atento ao pequeno movimento do mundo, com o coração apertado por tantas emoções. Ali, no murmúrio daquele vento, enfrentou uma revelação surpreendente. O invisível não precisava de grandes exibições para se manifestar.
A voz de Deus estava naquele detalhe minúsculo, naquele sopro quase inaudível. Era a fala de quem sabe ouvir com o coração. A comunicação do divino não precisa se provar pelo espetáculo. A brisa que acariciou Elias carregava um chamado mais profundo do que qualquer fogo ou terremoto poderia transmitir. A lição recebida, naquele momento de solidão no monte e dentro do próprio silêncio, não era sobre domínio ou demonstração de poder. Era sobre a renovação da fé na simplicidade do encontro íntimo com Deus. A voz sussurrada não ecoava para multidões, nem precisava de gritos estrondosos para mostrar sua autoridade. Era um convite para que o coração se abrisse na humildade de ouvir e obedecer, mesmo quando tudo ao redor parece calar. A jornada daquele velho profeta transformou-se a partir daquele instante, não mais marcada por espetáculos ruidosos ou estrondos que abalassem os céus, mas por um compromisso fiel, tranquilo e invisível aos olhos do mundo. Elias entendeu que no barulho tumultuado das vozes humanas e das demandas do tempo, a verdade se revelava na calma interior. Seguiu seu caminho não por sinais imponentes, mas porque aprendeu a enxergar com os olhos do espírito. Aprendeu a encontrar no sussurro o significado maior e a força verdadeira. Ao final daquele capítulo, Elias, entre as pedras do deserto e os ventos silenciosos, compreendeu que a força não reside apenas no estrondo dos milagres. Ela está na persistência silenciosa que resiste ao vazio, que busca sentido e significado mesmo quando tudo parece perdido. Agora, permita-se refletir sobre esse encontro, a voz contida naquela brisa leve. Pense na sua própria vida, nas vezes em que, diante do ruído ensurdecedor do mundo, a resposta verdadeira veio no silêncio calmo, a pausa entre os pensamentos agitados. Essa história, escondida num momento quase silencioso da história sagrada, revela a complexidade inquietante da fé genuína. A principal lição é clara e profunda. O divino nem sempre se revela de forma grandiosa, na explosão dos milagres ou na demonstração visível de poder e controle. Com frequência, Deus se manifesta na serenidade quase imperceptível, na persistência do silêncio. Está no aguardo paciente e atento daqueles que se dispõem a escutar. A verdadeira fé se nutre dessa paciência e da capacidade de perceber a voz que sussurra dentro do silêncio. Esse ensinamento surge do contraste entre a tempestade brutal e o silêncio que a segue, entre o fogo que consumia ferozmente e a brisa leve que acariciava o rosto do profeta. A força do espírito não depende das aparências nem do que impressiona superficialmente. Está na disposição para encontrar sentido e esperança nas pequenas coisas, mesmo quando o clamor estridente parece ter cessado. Imagine um cenário comum, numa sala de reuniões. Uma empresa enfrenta uma crise enorme. Os ânimos se exaltam, as vozes se elevam, decisões impulsivas são discutidas num ambiente tenso e incerto. Os colaboradores esperam que o chefe tome uma atitude dramática, talvez mudanças radicais, demissões abruptas ou medidas enérgicas que mostrem controle imediato. Mas o líder escolhe silenciar sua voz, observando atentamente os gestos e prestando atenção aos detalhes não ditos, ao desalento nos olhares, aos medos não expressos verbalmente. Nesse silêncio entre as palavras, ele descobre a raiz verdadeira do problema, a complexidade do conflito que pede uma resolução profunda e cuidadosa. Com essa escuta atenta e silenciosa, o líder age com sabedoria e assertividade, sem alarde ou demonstrações grandiosas de força. Assim, a história de Elias nos ensina que o poder verdadeiro vem da escuta atenta, vem da paciência que precede uma ação serena e eficaz. Em nossas vidas, essa lição se aplica às decisões delicadas e intensas. Em meio a crises pessoais, familiares ou profissionais, o impulso inicial pode ser o grito, a reação rápida, o choque imediato. Mas na maioria das vezes, o que permanece, o que transforma de fato, está na calmaria que segue a tempestade. Quando nos permitimos escutar a voz da intuição, refletir com serenidade e deixar que o tempo traga clareza. Quem aprende a habitar esses momentos, que aceita o silêncio como parte do caminho, descobre na fé e na força interior um alicerce inabalável. Esse alicerce resiste ao tempo, mesmo quando a cacofonia das vozes tenta falar mais alto. Confesso que essa história despertou em mim um desconforto necessário. Vivemos numa era em que a velocidade e o barulho são valorizados acima do silêncio e da contemplação. O imediatismo é rei e a paciência uma virtude rara. O desafio de Elias no Monte Horebe é, no fundo, um desafio para hoje, ter coragem para abandonar o espetáculo, renunciar ao ruidoso e buscar o essencial na calma. Pergunto, o que é mais difícil, hoje e sempre? É agir com fúria e impaciência? Ou esperar com paciência serena? Creio que a maior ousadia da fé está nessa pausa em que não se vê ação, naquele momento aparentemente morto em que nada acontece e, mesmo assim, tudo se revela. Reconhecer que o silêncio pode ser tão eloquente quanto o fogo exige maturidade espiritual, força interior e confiança profunda. É um convite para redescobrir a presença do divino exatamente nos dias em que parece estar escondido, ausente.
Portanto, esta história não é só um relato antigo, nem apenas a jornada de um profeta cansado no deserto. É um chamado atemporal para que cada um encontre na calma e no silêncio um espaço sagrado para ouvir o que verdadeiramente importa. Que a escuta atenta seja um rito de passagem rumo à fé madura e à esperança firme. Se essa narrativa tocou algo em seu coração, permita que ela desencadeie em você uma jornada interior. Um movimento silencioso, mas poderoso. Até o próximo encontro, quando exploraremos novos mistérios, desafios da fé e da jornada humana, sempre buscando o toque divino que transforma o ordinário em sagrado.